Oi, então, meu nome é Marcos, eu trabalho hoje na Suzy, trabalho com software livre full time. E aí, então, essa ideia veio hoje de conversar com o Kiko um pouco sobre carreira, sobre como começar, sobre os perrengues que ele acabou passando, tudo que ele veio aprendendo com software livre, né? Então, essa foi a ideia desse papo com o Kiko, né? Você poderia, então, Kiko, se apresentar, falar um pouco de você, para a gente começar, então? Claro, beleza. Gente, obrigado pelo convite aí, parabéns pela organização do evento. Eu sou um apaixonado por open source, apaixonado por software livre, e a minha carreira inteira foi proporcionada por acidentes e eventos que aconteceram comigo no mundo do software livre. Então, fico super feliz pelo convite, assim, quero compartilhar um pouco mais, sim, de como o software livre e open source meio que guiaram a minha carreira, e contar um pouco das histórias, assim, se vocês tiverem curiosidade de saber, alguma coisa mais específica eu posso entrar, mas estou aqui mais para contar um pouco mais de como é que foi que o open source contribui à minha carreira, e como eu estou há muitos anos nisso, né, realmente, primeira interação, assim, com o software livre por volta de 94, 95, eu posso contar, assim, o que eu acho, o que eu vi mudar ao longo do tempo, assim, e quais são as coisas que não mudaram, que são muito parecidas com como elas eram no começo, assim, porque muito do modelo de interação e da forma de participar continua igual. Então é interessante ver como, embora algumas coisas tenham mudado, sim, muito do que é a raiz, né, do open source, assim, continua mesmo. Só para completar minha apresentação, eu estou no Magazine Luiza agora, no Luiza Labs, que é o braço tecnológico do Magazine. Vim em outubro do ano passado da aquisição do Stock, que era uma empresa que eu criei em 2000, focada em open source. E antes de vir para o Magazine, eu passei 15 anos na Canonical, fazendo um monte de coisa diferente, toquei engenharia, produto, desenvolvimento de negócio, pré-vendas e consultoria, então tive vários diferentes papéis na Canonical, e por último, nuvem pública. Então aí, em 2000, essa transição me deixou em Seattle, porque ao longo do ano, quando ficou claro que eu ia realmente vir para o Luiza Labs, a gente foi nessa decisão se voltava ou se não voltava ao Brasil, então acabou que eu fiquei aqui nos Estados Unidos, a gente está voltando agora para o Brasil em novembro, e eu estou apresentando para vocês aqui de Portland hoje, que eu estou de férias aqui essa semana. Férias merecidas, né? Então, a gente queria ver contigo, assim, como que você começou, né, com o software livre, talvez com o Debian. Eu sei que você tem contribuições com o Debian, e não sei como que isso se entrelaça com o próprio estoque, né? Você poderia dar um início, assim, de como é que você começou, né, nessa... Tá, isso é uma coisa que mudou muito, inclusive. Livre? Perfeito, isso é uma coisa que mudou muito. Como é que eu entrei em software livre? Em 94, eu estava estudando na Federal de São Carlos. Tinha ido estudar lá em 93, e passado mais ou menos uns 2 anos, basicamente me situando na universidade. Primeiro eu tinha entrado num ambiente que eu estava longe de casa, longe dos meus pais, assim, começando a entender um pouco mais de como é que era, e um professor me entregou uma pilha de disquetes, falou, olha, isso aqui é um negócio que você vai curtir, tem sua cara, é Linux. Era tipo, sei lá, uns 60 disquetes, era SLS, é pré-Slackware isso aqui, tá? Deram essa pilha de disquete, sendo que acho que 60% dos disquetes eram X. Então, normalmente você instalava sem o X, porque possivelmente alguns dos disquetes estavam corrompidos naquela pilha lá, então eu passei uns 2 anos, assim, 94, 95, usando mais ou menos a tela preta como o ambiente total. Eu nunca usei o Windows 95. Assim, quando lançou o Windows 95, eu já estava completamente já interessado por Linux Open Source, já não estava nem um pouco feliz com o resto do que estavam me mostrando na universidade, então meio que escolhi aquilo lá como o alicerce para levar a minha carreira para frente. Pô, que bacana. Então, e que coisa interessante, né, ganhar esse incentivo lá da própria universidade, né? Pelo menos eu não lembro de ter algo assim quando eu estudei, né? Era uma coisa totalmente outsider, tá, Marcos? Assim, tipo, não tinha ninguém olhava open source, ninguém, zero. Era mais provável você chegar na universidade e escrever o seu próprio sistema operacional do que usar Linux. Certo. Tanto que tinha gente, eu tinha uns colegas de classe, Morozovski, Renato, lembro muito bem, sentaram e escreveram um SO bare metal do zero,
chamava Doors, eu acho. Até uma interface gráfica no negócio. Então, eu estou falando assim, isso é uma coisa que mudou muito, tá? Hoje em dia, quando você olha quem está vindo, assim, quem eu conheço de candidato, está interessado em trabalhar com a gente, eu já vejo que eles já têm contato já com open source, com Linux, desde o começo da universidade. Tipo, é um pedaço fundamental do que eles estão aprendendo é isso, porque, obviamente, hoje você não desenvolve mais sem tocar em algum componente open source ao longo da pilha, né? Todo mundo, desde Microsoft até Red Hat, que entrega basicamente uma pilha que tem um monte de open source lá dentro. Mas nessa época, no começo, não tinha nada. Então, foi um acidente esse pessoal ter me dado esse negócio, né? E, na verdade, eu comecei, talvez, 10, 15 anos antes a mexer com open source, porque eu tive essa exposição cedo. Mas foi um acidente, não foi nada que... Não foi nem programado, não. As pessoas falaram assim, olha, eu fui na sala do cara, falei, como é que tá e tal, vem trocar uma ideia sobre você, sobre o que você tá desenvolvendo. Ele falou assim, cara, eu não tenho tempo hoje, mas quer dar uma olhada nesse negócio? Linux, acho que você vai curtir, e pronto. Daí eu me interessei, fui entendendo como é que funcionava, e realmente brilhou meu olho essa coisa, porque eu comecei a entender como open source era um bicho muito diferente do que eu tinha visto até então do mundo do software. Como era uma coisa muito diferente. Eu apresentei no Campus Party essa semana e falei meio que open source é a combinação de software dev com a internet. Se você pensar assim, como a internet, ela tipo embaralha tudo, você combina desenvolvimento de software com a internet, o resultado é open source. Esse negócio estranho, mas maravilhoso, né? Em que pessoas do mundo todo constroem ativos, componentes úteis, né? Coisa que até então a humanidade nunca tinha feito antes, né? Fora da academia, a gente nunca tinha feito uma colaboração global dessa natureza, e mesmo, e aí a academia também nunca tinha feito isso, a criação de um bem comum, sabe? Tipo, essa base de open source, um bem comum que todo mundo em qualquer lugar pode usar. É uma coisa que, para mim, já na década de 90, já brilhou meu olho e falei, cara, isso aqui é muito diferente de tudo que a humanidade fez até agora. E isso me fez interessar muito. Então, muito do meu desejo de ficar em open source, embora no começo não fosse muito fácil, foi guiado por isso, porque eu senti que era uma coisa que era muito diferente do que a gente tinha feito na humanidade até então, que era a chance de você participar de uma transição histórica. Curioso. E você lembra, assim, quando que foi, digamos assim, a troca de você estudando essa questão do open source e do Linux para você, por exemplo, começar a trabalhar com isso? Cara, provavelmente isso também mudou, tá? Não era claramente um ambiente para usuário. Você não era um usuário da plataforma nessa época. Você não era um usuário de open source. Você estava, tipo, junto na jacuzzi com o desenvolvedor do lado, entendeu? Tipo, não era que você era, não, eu sou um usuário, eu baixo e começo a usar. Tipo, você usava, mas nada funcionava direito, cara. Tudo estava meio quebrado. Então você ia instalar e, tipo, você queria usar, nessa época não tinha placa de rede, mas você queria usar modem. Será que tinha os drivers para aquela placa ISA que você tinha na época? Isso aqui é pré-PCI, né? Então, será que tinha os drivers para você poder usar as UARTs na sua placa na sua placa serial? Lembra, essa época ninguém sabe mais isso aqui, mas essa época era bizarro. Você tinha que tipo, configurar a máquina inteira com o jumper, configurar quais eram os IRQs que você estava usando e etc. Depois, isso aí tudo ficou autoconfigurável na plataforma de hardware, né? Mas nessa época não tinha nada. Então, tudo estava meio quebrado. Ao tudo estar meio quebrado, a expectativa sua como usuário é que você vai interagir com a comunidade. Não tem expectativa de você usar sem interagir. Então você instalava e já falava, olha, acabei de instalar, tive 20 problemas, mas sobrevivi, estou até aqui. E aí começava uma discussão em cima disso. Então muito da minha participação em open source começou tentando resolver problema. E assim, esse era o gancho do negócio, sabe? Tipo, o gancho do open source sempre foi esse, tipo, se aproximar o usuário do desenvolvedor, tanto que os dois se misturam, são quase a mesma pessoa, sabe? Se você coloca o chapéu de usuário, mas na verdade, se você precisar, você precisa abrir o capô e falar, que raio está acontecendo, né? Quando começou a usar a interface gráfica, não pode falar GPU de verdade, porque não eram GPUs, né? Mas tipo, essas empresas, porque não tinha nada fora um BLT, não fazia nada, sabe? Tipo, não tinha porcaria nenhuma no hardware. Mas enfim, essas controladoras gráficas da época, nenhuma funcionava direito. Você tinha que procurar, você, às vezes tinha que modificar um driver e tal. E aí, muito do começo, cara, eu chegava pelo menos na contribuição de código através da mensagem de erro. Talvez uma das coisas mais importantes para atrair uma comunidade é que a mensagem de erro pelo menos te apontava, cara, deu um problema aqui,
eu fazia um grep na base de código pelaquela mensagem de erro, achava onde era, escrevia uns printf em cima e embaixo para procurar onde era e tal, meio que fui procurando, encontrando assim. Então, essa transição de usuário para desenvolvedor não era tão dramático como é hoje em dia, onde você baixa via, sei lá, um empacotador de uma distribuição e você é realmente um usuário, você não tem nenhuma interação com a comunidade. Nessa época não era assim. Então, bem o começo era motivado por resolver problema, mas tinha uma outra coisa que era legal, que era você descobrir que tinha uma comunidade interessada em ouvir de você sobre a experiência que tinha tido com o software dela. Então, esse é a segunda metade do que eu acho que são duas coisas realmente só. Essa segunda metade do que me atraiu para o open source, que tinha uma comunidade viva, que não era tipo você baixar, instalar um negócio e acabou. Não, você era parte daquela comunidade, você podia trocar ideia, que o desenvolvedor estava lá com você num canal no RC, e você falava para ele como é que funciona esse negócio, e a pessoa te explicava de fim a fim como funcionava. Aquele negócio para mim era maravilhoso, porque até então eu era acostumado, sei lá, pensando no primeiro de universidade, década de 90, você recebia uns disquetes com Pascal dos seus professores, você instalava o Pascal e usava, sei lá quem tinha implementado o Turbo Pascal, sei lá quem tinha implementado o DOS que você estava usando. Nessa situação aqui, eu estava no canal junto com outras pessoas que tinham implementado o software que eu estava usando. Isso aí acho que era muito, muito mágico. Essas duas coisas. A possibilidade de você poder entender e modificar o software que você estava usando, e o segundo era um aspecto muito social, de você poder trocar ideia e brincar, sabe? Tipo, era uma coisa descontraída. Tipo, isso para mim era mágico também. Você podia construir coisas úteis brincando. Interessante, interessante. Porque isso é algo totalmente verdade, né? Porque eu vejo assim que antigamente você tinha toda essa questão que era um processo um pouco mais rudimentar, mas você não recebia nada pronto, né? Você tinha que correr atrás, se você tinha, obviamente, a energia e a vontade, você tinha que correr atrás daquilo, você tinha que aprender como aquilo funcionava para fazer aquilo ali propriamente funcionar, né? Hoje em dia eu vejo que muita coisa a pessoa acaba recebendo pronta, né? Então, não tem, talvez, mais aquela questão da curiosidade para ver como é que as coisas funcionam, como que eu posso melhorar. Você acha que isso, com o tempo, isso acabou se perdendo e acabou que hoje em dia todo mundo quer mais receber as coisas prontas do que outra coisa? Acho que não. Acho que a forma de você entender esse negócio é que o que você espera que funcione vai subindo o nível de abstração. Eu não estava perguntando como é que a CPU funcionava, sabe? Para mim, isso lá estava resolvido já, entendeu? Provavelmente a geração de hoje não precisa realmente olhar e ver como é que funciona a interface de system call e etc. Não precisa, não é tipo uma necessidade. Eu acho que eu me apoio muito nessa coisa que eu falei bem no começo. Eu fui me envolver em arrumar o software que eu estava usando porque ele estava quebrado. Então, os problemas agora dessa base estão mais bem resolvidos. Não precisa necessariamente você abrir o capô e entender como é que tudo funciona. Essa coisa da curiosidade, ela tem que vir de uma certa... Tem que ter uma troca de utilidade. Então, provavelmente hoje tem comunidades que estão vivas nas camadas das beiradas, sabe? Nas coisas mais de alto nível. E o que é mais core, está bem resolvido. Você não precisa ficar lá batendo cabeça sobre como é que esse driver se configura. São coisas que estão tão bem resolvidas e não tem necessidade, realmente. Você quer aprender? Sem dúvida você pode. Vai ter gente que tem o desejo de entender, mas muitas vezes esse desejo, ele vem da vontade de resolver um problema, da vontade de criar uma coisa, de criar utilidade numa coisa que não está funcionando. Então, acho que só mudou o lugar onde é que as coisas estão quebradas. As coisas que estão mais bem resolvidas, pouca gente passa tempo olhando. Eu mesmo, as pessoas falam um hacker de verdade saberia como funciona o hardware. Cara, muito do hardware eu juro que eu não sei como funciona, sabe? Da pilha, da interface do kernel com o hardware eu sei alguma coisa, mas daquela parte para baixo eu sei muito pouco. Eu aprendi um pouco agora quando a gente foi... Um exemplo, talvez, sobre isso aí. Quando eu fui escrever o artigo sobre o Ubuntu e o Meltdown Spectre, essas vulnerabilidades que afetaram as CPUs x86, tanto a AMD quanto a Intel, e outras, na verdade, né? As CPUs modernas com pipelining e branching preditivo. Quando eu fui escrever esse negócio, é que eu fui me atualizar sobre o que tinha acontecido nos últimos, 30 anos de CPU. Imagina, quando eu comecei a usar, não tinha pipeline nenhum. Os pipelines eram de 2 estágios, não tinha nada de prefetching, não tinha nenhuma dessas coisas. Então, de novo, acho que a
A única coisa que você precisa saber, que acho que muita gente talvez não saiba, é que os problemas que você enfrenta em open source, quando você tem um problema de fato, uma coisa está quebrada, você pode ativamente participar de consertar ele. Na minha época isso era óbvio, não tinha dúvida. Porque, tipo, você usava uma coisa que já no começo falava assim, ó, esse negócio vai vir meio quebrado para você, viu? Tipo, esse é o contrato, eu vou te dar esse software, e se tiver quebrado, é problema seu. E aí, ok, o que eu faço uma hora que está quebrado? Então, eu sabia disso desde o começo. Talvez agora seja menos óbvio isso, mas o ponto é, você está mexendo com open source, está quebrado, se está quebrado, tipo, essa é a magia do negócio. O tempo todo vai estar quebrado. Aproveita esses acidentes, porque eles são o que vai te trazer para dentro. E aí, quando você tem uma quebra, que a camada da abstração está meio rompida, é onde você vê de fato, olha, é assim que a máquina funciona. Até para esse Meltdown Spectre, você nunca pensava sobre se a execução da CPU estava em ordem ou fora de ordem. Você não estava nem aí, certo? Tipo, o computador rodava mais rápido, é isso que você entendia. Quando violou a abstração, você foi lá e olhava assim, como é que isso aqui funciona? Vixe, metade das instruções são executadas não na ordem que eu esperava. E, tipo, isso tem efeitos colaterais. Então, sabe, quando você rompe a abstração, você pode abaixar e, tipo, olhar como as coisas funcionam, aí tem a oportunidade de você aprender e de interagir. Mas, assim, eu não sou muito crítico com relação... Acho que todo mundo quer... Quando vai tendo perspectiva, né, ou vai ficando mais velho, como o pessoal do meu time fala, assim, você tá velho, Kiko. Muitas vezes você tem duas opções de você olhar. Tipo, olhar se você fala assim, ó, a juventude não sabe o que tá fazendo, essa é uma forma de você olhar, e a outra você olhar e falar assim, pô, cara, as coisas mudam de fato e que os problemas nem sempre são tão diferentes assim. Quando eu comecei, provavelmente os caras de hardware falavam, esses moleques do software não sabem nada, não conseguem montar um PCB com uma CPU no meio. E era verdade. Mas, por outro lado, eu tinha desafios que eu estava conquistando e a gente foi criando valor em outro espaço. As pessoas agora, a comunidade, criam valor em outras esferas, né? Isso não é uma... Acho que não é uma transição negativa, não. É só uma coisa que só foi mudando o lugar onde esse trabalho está acontecendo. Acho que talvez compartilhe da experiência de vocês, assim, se é verdade o que eu estou falando. Se vocês foram puxados para dentro, por quê? Em que pedaços da pilha vocês foram se interessando por software livre? Então, eu acho que eu, o Jonathan e mais o Alexandre, a gente estudava junto em 2009, 2010. Pode crer. E aí, na época, eu acho que a gente começou a usar o Ubuntu, né, Jonathan? Acho que era o Ubuntu na época, né? Ubuntu 8, alguma coisa? 9, sei lá. Algum sentido. Sim. E aí sempre tem alguma coisa que acaba não funcionando, né? E aí, pelo menos, era nisso que a gente achava interessante, assim. Até tem outros amigos nossos, assim, que cada um acaba indo para alguma empresa, assim, que a gente acabava admirando, e é algo interessante, né? A gente estudava e aprendia Linux, e muitos de nós hoje trabalham fazendo Linux, né? Eu trabalho na SUSE, tinha amigos na Red Hat, Jonathan tá na Amazon também, acaba trabalhando com Linux. E na época os desafios nossos eram realmente tipo assim, o que eu posso fazer aqui que eu fazia no Windows, né? Pode crer? Muita coisa funcionava, algumas coisas não. Algumas funcionavam parcialmente, outras a gente não ligava que não funcionava, a gente fingia que estava tudo bem e seguia, né? A minha webcam não vai. Não, mas eu não uso. Eu compro uma USB e aí funcionava. Esse tipo de coisa, né? Mas todo mundo passava por isso aqui nessa época também. Você ia lá e hackeava, você falava, nossa, essa webcam é nova, mas ela é quase igual a essa outra. Hackeia o código, enfia o PCI ID lá dentro, recompila o kernel, uau, funcionou. Tipo, essa sensação do uau, funcionou, é o que traz você de volta, toda vez. Esse hit de endorfina de que, cara, o negócio acabou de funcionar. Eu que arrumei, cara. Isso eu achei muito especial. Isso a gente tinha, né, Jonathan? Vira e mexe, a gente via alguém lá nos labs, assim, ou lá na cantina com o notebook aberto e vibrando, né? Pode crer. Sabia que tinha feito algo funcionar, né, Jonathan? Sim. Não, sempre era tão engraçado, porque tu via, assim, todo aquele pessoal na cantina, de repente tinha aquele maluco no meio, assim, com o notebook aberto, telinha preta, tentando resolver alguma coisa, um pepino, né? Aí vai ver o que tu tá tentando resolver. Tô tentando resolver aqui a tecla Power aqui que no meu notebook não está funcionando no Linux. Então, coisas assim que que nem tu falou, que tipo, uma dos principais portas de entrada é o problema. Tentou usar, não funcionou. São mágicos, cara. Sim, aí, totalmente. Isso, daí você faz toda aquela investigação. Por que não funcionou? Por causa de XYZ módulo ou XYZ motivo. Daí tu vai indo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Quando tu chega, opa, é nesse ponto que está errado. Vai lá, corrige e funciona. Nossa.
Maravilha. É bem nessa linha mesmo. E aquela ideia, né, que a gente comentou ali sobre a evolução, querendo ou não, com o tempo a gente vai criando abstração em cima de abstração, em cima de abstração, e vai acabar chegando um ponto ali que se você não precisa, você não vai querer ver, mexer na abstração de baixo, porque aquilo não é um problema para você naquele momento, né? Claro, é interessante conhecer, tudo é interessante conhecer, certo? Mas no final tem um analógico lá embaixo, tem a física lá embaixo, atômica. Você vai, tipo, em qual nível de abstração você vai se prender? Você vai ter algum interesse pessoal por alguma coisa que você provavelmente desenvolveu na infância, mas fora isso, tipo, fora o interesse seu pessoal, a gente é um ser humano, tá aqui para resolver problemas, certo? E problemas tem em todo lugar, então é só... O que é legal de open source é que remove essa barreira da resolução do problema. O problema não é mais... tinha até um acrônimo que a gente usava na comunidade do Mozilla, que era SCP, Somebody Else's Problem, certo? E, tipo, em open source não tem SCP. Tudo é seu problema se você quiser. Senta lá e resolve você mesmo. E, cara, assim, é muito louco o quanto as pessoas não entendem, o quanto as coisas estão quebradas de fato, e quanto que às vezes que você encontra um acidente, uma coisa acontece com você, que você poderia resolver aquele negócio. Acho que muita gente não tem essa consciência. É o que eu falo. Na minha época, não tinha como não ter essa consciência, porque tudo estava meio quebrado. Era meio tipo, te dava um kit, fala assim, olha, talvez funcione. Tento rodar aqui os disquetes. Eu te falei, metade dos discos vinha corrompido, então você não instalava nem o X. Você parava nos primeiros 20 disquetes, onde tinha kernel, libc, compilador e assembly, tipo Binutils, e acabou. Tipo, se você tinha aquele negócio, era o máximo que você conseguia instalar, então era o que você conseguia fazer. E acho que a gente tem que lembrar as pessoas sempre que o open source te dá uma ferramenta que você não tinha antes, que é arrumar, uma vez que você arrumou, contar para os outros que você arrumou. Acho que isso é o mais básico, o mais fundamental. Uma vez que você encontrou isso aí, cara, o resto você se encontra. Não, isso é tudo verdade, é totalmente verdade. Eu vejo assim que, principalmente em comunidades de projetos, às vezes que eu participo, é engraçado como, por exemplo, GitHub hoje em dia é meio que a rede social do open source, né? Então, eu vejo pessoal compartilhando ali issues, problemas, e simplesmente a pessoa vai lá, compartilha o problema, mas não tenta resolver, né? Não tem aquela... Cara, beleza, não está funcionando, mas o código está aqui, está aberto, você simplesmente pode pegar, fazer o debug aqui, tentar resolver, pelo menos a tentativa já é válida, né? Eu imagino. Claro que às vezes a pessoa não tem o conhecimento daquilo, né? Mas só de você tentar correr atrás, tentar entender como que aquilo funciona, por que aquilo está falhando, principalmente, né? E às vezes até se você não resolve, você pode tentar falar com alguém, algum amigo seu, algum conhecido, ou algum membro da comunidade, e tentar ver se não consegue resolver aquilo. Porque às vezes o seu problema é o problema de outras pessoas, então, isso é toda a magia do negócio, né? E realmente, e o próprio... Claro, a gente o maior projeto hoje é o Linux, né? Que ele trabalha muito com a questão de hardware, né? Então, muitas vezes é difícil você testar alguma coisa no Linux porque você simplesmente não tem o hardware. Mas outros projetos ali que são software puro, é totalmente possível, é totalmente viável você ir lá, debulhar aquilo ali, tentar entender. E, obviamente, isso... pelo menos no meu histórico, assim, isso me ajudou bastante a até evoluir como profissional, assim, porque você para de dar desculpas que algo não está funcionando e começa a agir para tentar resolver aquilo. Então, isso no dia a dia, claro que vai te ajudar bastante, você vai ser melhor visto com melhores olhos, você vai ser visto com melhores olhos. Eu aplico uma coisa que eu aprendi, que eu aplico bastante no dia a dia do trabalho, é faça o que os outros não querem fazer, porque daí você vai ser melhor, você vai acabar aprendendo muito no processo e vai acabar sendo melhor visto para os seus colegas, né, coisa do tipo. E uma das coisas é realmente essa questão dos problemas que acabam acontecendo no open source. E não, mas é bem por essa linha mesmo que tu comentou. Eu tentando aí puxar outro assunto, e depois que tu começou a mexer com essa parte, e que eu sei que tu passou por toda essa, digamos assim, essa mudança, como é que tu vê hoje a questão do Brasil, por exemplo? Você teve muito contato na sua época, ou até mesmo hoje em dia, com o pessoal aqui do Brasil, ou como é que você acha que o Brasil está nessa história? O Brasil, eu nunca parei para olhar por que é, tipo, com algum embasamento estatístico, mas o Brasil, cara, sempre produziu pessoas muito marcantes em open source. Tem muita gente, muitos brasileiros, em lugares diferentes,
construindo, participando. Talvez um projeto que as pessoas não conheçam muito, porque isso meio que saiu da moda, mas tinha, por exemplo, um gerenciador de janelas mantido por um brasileiro, que era uma comunidade enorme, do Alfredo, que chama Windowmaker. Alguém lembra disso aí, dessa época aí? Eu lembro. Alfredo eu Kojima. usei, sei lá, faz uns anos atrás, assim, mas não era lá do começo, né? Alfredo Kojima, acho que foi para a Conectiva, assim, quando a Conectiva abriu, assim, Niemeyer, Oswald trabalhando com ele, assim. Mas isso é um exemplo de um projeto que era um projeto global, tinha um monte de gente trabalhando em cima. Tem muitos brasileiros, assim, envolvidos em open source. Eu não sei, assim, eu nunca parei para olhar se a nossa participação em open source, ela corresponde à nossa... ela é proporcional à nossa população, ou seja, tipo, o nosso quociente da população global é parecido com o quociente dos participantes do Brasil, mas eu sei que eu vejo brasileiros em todo lugar que eu vou, todo lugar onde eu vou, desde Big Tech, Google, Amazon, etc., até as empresas menores, Collabora, etc., que estão trabalhando com open source, todas elas, Canonical tinha um monte de brasileiros. Talvez, na época que vocês estavam mexendo com o Ubuntu, nessa época de 2009, 2010, uns 30 brasileiros, por aí, 20, 30 brasileiros, era algo assim, tipo, provavelmente 5% da população da Canonical eram de brasileiros. Então, acho que o Brasil, se for pensar, ele tem um talento em produzir gente brilhante que está espalhada pelos 4 cantos do país, que talvez não tenha a oportunidade de coalescer em torno de uma empresa grande, como você tem aqui, especialmente aqui nos Estados Unidos, onde as parcerias são todas prontas. Né? Você sai da universidade, ou sai até do college aqui, já com algum lugar interessante para ir trabalhar, se você procurou tecnologia. Mas eu tenho curiosidade de entender quais são as barreiras do Brasil, sabe? Se idioma é uma grande barreira, se uma das coisas que é um desafio para a gente aproveitar o que tem de talento no Brasil que a língua franca do open source é português, é inglês, e quase não se fala português, né? Mesmo os fóruns de ajuda, tipo Ubuntu Fóruns, etc., assim, são em inglês, então esse acho que acaba sendo uma barreira grande, mas independente das barreiras, sabe, tecnológicas, etc., tem muitos brasileiros, assim, muita gente fazendo um trabalho muito brilhante. Acho que parte da mensagem que eu queria entregar é que a gente mistifica muito os grandes contribuidores, ou talvez os gringos. A realidade eu vou te falar bem a verdade, eu não sei muita coisa sobre os projetos nos quais eu contribuí. Essa é a verdade total. Eu passei uns anos mexendo no kernel, mas eu posso te dizer, eu sei muito pouco sobre hardware, muito pouco sobre como o kernel funciona. Sei o alto nível, sabe? Tipo, do que eu aprendi nos livros de SEO básico, Tannenbaum, sobre, sei lá, process scheduling, gerenciamento de memória, etc. Mas o kernel é tão mais sofisticado do que se explica num livro-texto, que mesmo o que eu entendo, tipo, não serve como base. Quando eu vou parar ali olhar o código, você senta lá, tipo, lê o mm.c lá do Linux. Você fala, que raios é isso aqui? Tipo, não tenho a menor ideia do que isso aqui está fazendo, né? Então, mesmo não entendendo nada, eu pude fazer contribuições úteis toda a minha vida. Eu vou dar 2 exemplos, assim, acho que são úteis para mostrar, porque são meio que a cadeia para falar sobre a minha carreira em open source, tá? O que me levou profissionalmente. Minha primeira contribuição, assim, grande que eu fiz, provavelmente substancial, foi no Bugzilla. O Bugzilla é ferramenta de gestão de bugs que se usa no projeto Mozilla, da onde sai Firefox e todos os outros projetos que a Mozilla Foundation produzem, né? E por que eu fui parar nesse lugar? Porque eu usava 98, 99, Netscape lança o Mozilla como open source e começa o trabalho de produzir um grande browser em software livre. Um dos grandes presentes no final da década de 90 foi isso, tipo um browser open source entregue para o mundo, que era o Symantec. Só que o Symantec era um monstro, um amálgama de um monte de código interno da Netscape, com outras partes que não tinham sido liberadas com open source, porque não eram da Netscape, era um tipo de código licenciado de terceiros, que foi entregue para o público. Dava para você construir um browser com aquilo lá? Dava, mas tipo, era muito complicado? Muito complicado. Vou dar um exemplo. No começo, requeria Motif. Motif era um toolkit gráfico, tipo GTK, tipo EQT, só que não tinha uma implementação open source na época que você podia usar. Você tinha que comprar um toolkit Motif para você compilar. Você comprava a licença, compilava o binário e entregava o binário. Para quem ia usar o browser pronto, tudo bem, você podia usar o binário pronto, que tinha a biblioteca do Motif estaticamente linkada lá dentro. Mas e quem queria mexer no raio do negócio? E para quem não funcionava o build? Tipo, você rodava o build e dava um core dump. Você ia fazer o quê?
você não podia recompilar a parada. Então você podia usar o Lestif, que era um clone do Motif open source construído. Então você podia compilar o Mozilla com o Lestif. Olha a situação, então. E aí, por conta desse monte de problema com o browser, acabava que eu passava muito tempo no Bugzilla, reportando erro, tentando procurar algum patch, alguém que tinha resolvido algum problema que eu tinha encontrado e tal. E o primeiro bug realmente que eu trabalhei foi um bug onde otimiza o... eu posso mostrar? Você quer eu posso compartilhar a tela aqui? Eu mostro para vocês? Pode. Eu vou mostrar o que é. Eu vou compartilhar para vocês verem aqui. Talvez, às vezes Vamos ver como funciona esse negócio. Window aqui, ó. Então, o primeiro grande... Deixa eu mudar para essa geração para você mostrar. Esse é o primeiro grande fix que eu fiz, tá? Em open source. 20 anos atrás, Jesus, estou velho mesmo. Então, aqui, ó, Query.cgi é lenta para reflow quando você troca o product field. Por que faz esse negócio? Eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Tá no Query CGI, você escolhe, tipo aqui, Client Software. Escolher um deles. Ainda é lento, tá? Components, por exemplo, ele troca aqui o produto. E se eu escolho o produto, ele troca o que tem nesses componentes, tá? Então, ele faz basicamente uma seleção numa árvore aqui aninhada. Então, clico em Graveyard, por exemplo, todos os produtos que estão mortos no Mozilla estão aqui, tá? Então, Bugzilla Twix, por exemplo, ninguém mantém esse negócio mais. Então, você vai clicando aqui e vai mudando o que aparece. Tá vendo que é relativamente rápido trocar? Esse aqui, ó, é relativamente lento trocar? Embora não tão lento, tá? Isso aqui demorava 1 minuto ou mais para selecionar, tá? 1 minuto ou mais. E aí você imagina, o Netscape tinha um monte de desenvolvedores, esses caras, tipo, passavam o dia inteiro reclamando disso no RC. Nossa, eu não consigo, tipo, a gente pedia para os desenvolvedores, dá uma olhada no meu bug, faz uma busca, gerencia esses bugs aqui. O cara falava, cara, eu não vou nem usar essa porcaria, porque eu clico e demora, tipo, 2 minutos para fazer refresh, porque eram tantos componentes assim. E aí eu falei, cara, não é possível que esse negócio é tão ruim, né? Vou parar e vou olhar. E eu vou te dizer assim, o Bugzilla é escrito em Perl e essa interface em JavaScript. Mas tem e eu fiz o fix, tá? Mas tem um detalhe, tá? Eu não sei Perl e não sei JavaScript. Até hoje. JavaScript talvez eu consiga escrever tipo 10 linhas sem morrer. Mas eu não sei Perl. Nada. Zero. Mas você pode olhar e eu, até 2003, era um dos top committers no Bugzilla. Embora eu não saiba nada de Perl. Não sei, tipo... Eu tenho um negócio de scalar e array, etc. Eu não sei como isso funciona. Já admito já para vocês. Quando... Meu modo de hackear Perl é assim. Eu coloco um cifrão e se não funciona, eu tiro o cifrão e ponho uma arroba e tipo, eu vou trocando assim e vendo se roda o programa. Tipo, é nesse nível o meu conhecimento de Perl, tá? Pois bem, com esse meu nível de conhecimento de Perl, eu era um top contributor do Bugzilla, mexi em um monte de coisa diferente, ajudei a fazer a transição para templating, mas o primeiro bug que eu mexi foi esse bug aí. Dá uma olhada, então, na lista dos attachments, tá? Então, um cara tinha escrito um patch inicial aqui, tá? Para fazer uma mudança com base numa discussão que a gente teve no RC. E aí, eu peguei esse patch e falei, pô, vou dar uma mexidinha nele aqui. E fui mexendo, tá? Aí, cara, eu escrevi um script para criar produtos, fui fazendo outro patch, algum cara me ajudou, David Lawrence tá na Red Hat hoje em dia, esse cara aqui, mexendo no meu patch, fui fazendo V5, V6, passam-se semanas, meses, até que finalmente eu fiz os 2 últimos patches, tá? O V2 e o V13, tá? Então, sei lá, acho que demorou uns 4 meses para arrumar esse bug aqui, tá? Fiz 13 patches. Mas como é que funcionava, como é que era a interação? Cara, eu fui, tipo, ia no RC, mandava esse meu patch, as pessoas falavam assim, cara, você sabe escrever Perl? Eu falava, não sei não, os caras, bom, beleza. Não é assim que funciona, troca essa linha por essa outra coisa aqui, obrigado. Eu ia lá, refazia, retestava, mandava um patch novo, as pessoas comentavam em cima. Isso era uma coisa linda dos processos que a Netscape tinha entregue para o mundo, que tinha uma ferramenta de discussão, de revisão de código meio que embutida. Eu trabalhei em cima dessa ferramenta depois de uma melhoria dela no Bugzilla, mas tinha uma ferramenta pronta. E essa ferramenta meio que foi mostrando, olha, cara, as pessoas adicionavam comentários, olha, isso aqui está quebrado, isso aqui está errado, o que você queria fazer nessa mudança aqui? Isso meio que foi guiando como eu fui trabalhando. Pois bem, esse patch aqui, que eu fiz, me colocou como um top contributor do Bugzilla, embora eu não soubesse nada nada de Perl de verdade, tudo feito em CGI Perl, eu não sabia nada de Perl, e no fim, de tanto contribuir, apareceram os primeiros contratos internacionais em cima do Bugzilla. Por quê? Porque as pessoas que estavam usando o Bugzilla nas suas próprias empresas falavam, pô, eu quero poder fazer uma customização no Bugzilla em cima desse negócio, Kiko, tô vendo que você sabe mexer no Bugzilla, quer trabalhar pra gente? E apareciam contratos assim, ó, as pessoas me procuravam no IRC
eu vi seu nome aqui nesse arquivo que a gente está tentando customizar, ninguém sabe mexer nesse negócio, dá para você ajudar a gente? Eu falava, acho que dá. E pronto, e aí apareceram então os primeiros contratos. 2000, 2001, basicamente minha carreira começou profissionalmente fazendo customização em cima de Perl, linguagem que eu não conheço, para fazer o Bugzilla se adaptar a casos de uso específicos de empresa. Aí tinha um monte de empresa que usava, tinha algumas fiz para Red Hat, fiz para uma empresa chamada Everything Solved, eu fiz um monte de contratos, então fui entrando na carreira meio por acidente. Sabia nada não tinha participado da criação do Bugzilla, se você me perguntasse como é que era a arquitetura, não entendia nada da arquitetura, mas porque tinham coisas quebradas nas beiradas, que as pessoas precisavam que resolvesse, e eu estava lá e eu tinha tempo disponível, eu ia lá e oferecia para fazer o trabalho. E só para terminar, só para usar isso aqui como um gancho para essa pergunta da carreira, foi por causa dessas contribuições do Bugzilla que eu fui chamado para trabalhar na Canonical em 2004. Porque o Mark, que estava fundando a Canonical na época, contratou o funcionário número 1 da Canonical, pouca gente sabe disso. O funcionário número 1 da Canonical é um cara chamado Dave Miller, que o nick dele é Just Dave, e ele era um dos mantenedores do Bugzilla, e ele falou do meu nome pro Mark. Na época o Mark não se interessou, não me chamou na época, bem no comecinho assim, mas 20 contratações depois, o Mark falou com um brasileiro, o Sidney da Silva, que hoje está na Google, e o Sidney falou, Mark, você vai fazer um bug tracker pro Ubuntu? Tem esse brasileiro que eu conheço, que é o Kiko, chama ele, já mexeu no Bugzilla bastante, e o Dave Miller falou, eu te falei desse cara, Mark, quer contratar ele? E pronto, então fui trabalhar na Canonical por conta disso que eu tô te contando, tá? Por causa desse bug, que foi o primeiro bug de fato que eu resolvi, sem saber nada de Perl, sabendo muito pouco de JavaScript. A maior parte desse patch aqui é JavaScript, depois eu dou o link se vocês quiserem, para vocês poderem ver tipo, o negócio. Tipo, o patch basicamente implementava um algoritmo de sorte em JavaScript melhor, porque o problema fundamental é um problema de você fazer merge de 2 arrays. Porque o que é lento, de fato, aqui nessa página? Aqui? Eu vou terminar essa explicação aqui para as pessoas entenderem, tá? É quando você seleciona mais de um, ele tem que somar aqui, tá vendo aqui, os resultados aqui. Então, clico em 3, aparecem mais componentes. Então, esse problema, você tem que basicamente ordenar esses vetores e depois mergear eles. Então, de novo, alguns meses eu passei pensando nesse negócio, né? Mas eu era um estudante universitário, eu tinha tempo, eu olhava isso aqui no fim do dia, nas madrugadas, e isso foi o que deu o pontapé para minha carreira no open source. Então, vou parar de compartilhar aqui para vocês, antes de voltar à conversa, mas isso é um pouco da ilustração de como é que minha carreira em open source começou. Tá? Então, eu queria só fazer esse exemplo só para desmistificar. Então. Como é que é? Nessa época você era só estudante, então o seu primeiro contrato, digamos, com software livre foi na Canonical já. Tipo assim... na verdade, por 3 anos, eu trabalhei, depois que eu terminou a universidade, por 3 anos, 99, 2000, 2001, eu trabalhei fazendo projetos pequenos em open source. Projetos pequenos. Aparecia uma empresa que queria fazer uma coisa. Eu tinha um cliente no Brasil, chamado Glandata, que é uma empresa que tem um produto de contabilidade. Eles me procuraram porque uma pessoa que eu conhecia ele, falou, olha, eles estão tentando implementar um processo de software lá dentro, e estamos falando de 2000, tá? 90% dos projetos do Brasil não usavam nem controle de versão nenhum. Não é que tipo, não usavam controle de versão tipo, bem feito, não tinha nada. Então eu fui para implantar CVS e Bugzilla para dar para eles um ferramental básico de desenvolvimento. Por quê? Porque eles tinham problemas mais sérios. Acho que as pessoas talvez às vezes não mistificam muito isso. A real a maior parte dos problemas que as pessoas estão sofrendo nas empresas são problemas simples, e você, com pouco tempo de experiência, consegue entregar valor lá. Então, eu fui meio puxado, não fui eu que empurrei, eu não tentei ir para esse lado. Apareciam os problemas, falavam, quer tentar resolver esse negócio? Eu falava, acho que sim. E o que eu tinha que as outras pessoas não tinham? Cara, provavelmente eu tinha mais ignorância, eu não sabia que eu não sabia nada. Eu ia, tipo, as pessoas falavam, dá para mim resolver esse negócio? Eu falava, acho que dá. É o que eu falei. A maior parte das coisas que eu mexia, eu não tinha nenhuma expertise, zero. Eu sentava e, tipo, escrevia uns prints, tentava fazer o rebuild do CGI, aparecia um erro lá. Tô tentando usar um scalar onde precisa de um vetor. Eu falava, ixi, acho que era um arroba em vez de um cifrão, ou vice-versa. Então eu mudava no código e assim, eu juro, cara, foi assim que eu entrei em todos esses projetos, assim. Nada de sofisticação, nada de, tipo, horas e horas tentando entender os fundamentos, nada. Tipo,
tentando hackear para poder passar o próximo build. Mas não é assim que a gente trabalha hoje em dia? Ah, desculpa, eu trabalhava assim, eu não sabia que... Acho que muita gente mistifica a carreira, sabe? Tipo, acho que a carreira é uma outra coisa, sabe? Tipo, não é. Pelo menos a entrada da carreira não é essa. Depois, uma hora, você fazer uma coisa mais complicada, aí você precisa realmente parar e pensar no problema, ver o que tem de literatura fundamental e tal. Mas demorou pelo menos uns 6 anos de carreira até eu entender isso. Até o 2004, 2005, eu não tinha a menor noção. Eu achava que tudo era construído na base do compile, retry, fix, compile, fix, sabe? Tipo, era isso. Esse ciclo, para mim, era o que a gente usava para fazer software. Acho que a verdade é que é mais complexo do que essa, mas o começo, pelo menos, é assim, sabe, Marco? O começo é muito básico, muito uma coisa atrás da outra, sem pensar demais. Ah, então nessa época, quando você foi para Canonical, você trabalhou então no... Esqueci o nome do bug tracker, meu Deus, Land... Oh, esqueci o nome do bug tracker lá da Canonical. Launchpad. É isso? Você foi para Canonical trabalhar com Launchpad, né, na época? Exatamente. Então, olha esse acidente. Eu fui parar no Bugzilla porque eu estava usando o browser. O browser está meio quebrado, passava muito tempo no Bugzilla tentando reportar problema, etc. E por passar tempo na ferramenta, falei que essa ferramenta pode melhorar. E aí, por encontrar as pessoas no IRC, tinha essa coisa que era bem legal, que era chat. Isso talvez não tenha mais, como tinha antigamente. Tinha um lugar que você podia ir, do Mozilla era o ircmozilla.org, da Freenode, finada Freenode, coisa horrível aconteceu esse ano, mas enfim, a Freenode, a gente encontrava o resto dos projetos de open source estavam lá, e trocando ideia, fui parar lá. Então, Symantec, que era o Mozilla na época, Bugzilla, Canonical, mexendo no Launchpad. Então, esses foram os pulinhos que eu fui dando. Bacana. E como é que tu vê essa questão ali, por exemplo, de empresas e projetos open source? Eu vejo que muitas empresas ainda têm talvez essa mentalidade de o projeto é aberto, todo mundo, qualquer um pode pôr a mão. A gente sabe que não é assim, né? Porque não é tão simples. Mas como é que tu vê isso hoje? Ou como é que tu viu essa trajetória dessas empresas? Parece que algumas eu vejo que talvez mudaram, ou isso ainda se mantém hoje, essa metodologia? Acho que não existe empresa moderna que não esteja morrendo, basicamente, o que eu estou querendo dizer, que não tenha open source sendo usado em todo lugar. Em todo lugar. Você vai numa telco, você vai olhar a pilha que usa para fazer bilhetagem, essa pilha que tem para fazer bilhetagem, tem lá dentro Linux, Java, Hadoop, Cassandra, sabe? Tipo, um lugar que você fala assim, não, aqui não tem nada, aqui não vai ter open source, é um negócio totalmente lacrado, blindado, tem open source em todo lugar, certo? Acho que nenhuma empresa moderna que está viva não está usando open source hoje. Pode ser que esteja usando open source, pode ser que não saiba estar usando open source, pode ser que se você fosse perguntasse para o CEO, você sabe que você usa open source? Sabe que esse negócio é do mal? Ele fala, é do mal? A gente usa open source aqui? Talvez ele não saiba, mas tipo, todo mundo tem tecnologia hoje, não tem nenhuma dúvida, né? Acho que muito se legitimou, né? A Microsoft ter abraçado o open source meio que tirou essa aura, né? Anos e anos a Microsoft passou falando assim, ó, open source é o demônio, tipo, não toque nesse negócio. As pessoas falavam, opa, se a Microsoft está falando, deve ser verdade. Depois que a Microsoft tirou isso, talvez o último bastião de conservadorismo anti-open source, as pessoas falam, não, open source é uma coisa normal, até a Microsoft usa, certo? Então, acho que não existe mais lugar onde não está se usando open source, não. E acho que as pessoas hoje em dia entendem melhor que, bom, primeiro, que todo software tem esse problema de que quebra, de que não é fácil você gerenciar mudanças, de você garantir que o produto funciona, tá? E que open source e software comercial são muito parecidos nesse sentido. A chance de você ter uma coisa quebrada nos dois é similar. E o open source te dá uma coisa que os outros não têm, que se você está quebrado, pelo menos eu posso pensar em olhar e trocar, ou encontrar alguém independente para arrumar para mim. Então, acho que as pessoas entendem isso melhor hoje em dia, né? Acho que talvez não o público em geral que está fora da tecnologia, mas quem está em tecnologia, tipo um CTO, um cara que compra TI, um diretor de desenvolvimento, para ele open source é tipo completamente normal. É bem diferente do que era quando a gente começou, 2008, quando vocês começaram, tipo, certamente não era assim. Mas hoje em dia é totalmente normalizado, eu acho.
Sim, é verdade. Eu até vejo como não é mais, eu vejo assim, não é mais interessante para uma empresa ela se prender a algo que é fechado, né? Porque simplesmente não vale a pena. Como é que você, como uma empresa, às vezes uma empresa grande, você pode criar uma dependência de uma outra empresa, seja na questão do software, seja na questão do suporte, tão, digamos assim, dependendo do componente que você fica dependente, é algo até crítico, assim, porque você fica dependente. Se a outra empresa não te dá mais suporte, ou se a outra empresa aumentar o preço, você acaba virando refém, né? E se, por acaso, a outra, que nem esse caso que você comentou é bem interessante, porque se você tem um problema e, às vezes, sei lá, o cara começou a utilizar o software, deu uma mensagem de erro. Se você tem um código, você pode rastrear aquilo, tentar encontrar qual que é a falha, por que aquilo está acontecendo. Quando o código é fechado, você abre um ticket e reza que a outra empresa resolva aquilo em determinado tempo, que provavelmente vai estar no contrato, mas enfim, realmente isso é totalmente verdade, assim. E eu acho que até hoje em dia é difícil você fugir de open source, porque, querendo ou não, vários projetos, várias empresas se mantêm em cima de open source. Que não é open source, você vai escrever, vai sentar para escrever software. Ok, você vai usar o quê? Tipo, que linguagem, compilador, que interpretador? Basicamente tudo é open source. Nesse pedaço da pilha, né, linguagens, programação, compiladores, etc., tudo é open source. Nada é proprietário mais. Tem algum compilador proprietário moderno, assim, fora, tipo, sei lá o que, a Intel oferece, tipo, ICC, essas coisas assim? Acho que, fora o que a indústria de semicondutores produz, acho que nada mais é proprietário. Nada. Sim. E até mesmo que é proprietário, provavelmente é construído em cima de open source, né? Então, eu não sei, o ICC, acho que a ARM tem uma pilha de compiladores que acho que é dela, que eles construíram. Acho que vi uma aquisição da Artisan, uma coisa assim. Tá? Então acho que tem um. E a Intel tem o ICC, eu acho que o ICC não tem código open source, acho que o ICC é um codebase da Intel. Porque é interessante você pensar, por que esses caras fazem compilador? É porque eles conseguem fazer o compilador otimizar o código para a plataforma deles. Então tem muito benefício, né, para alguém lá dentro oferecer um compilador desses. Só que quem usa o ICC para compilar qualquer coisa? Só quem faz benchmark. Quem produz benchmark provavelmente vai lá e fala, pô, eu recomendo que vocês usem ICC, porque você vai conseguir 5% a mais de performance nesse negócio. Fora isso, quem usa? Você vai usar ICC ou LLVM, tipo, não tem outra opção, tipo, no mundo real, né? Fora dessa bolha esquisita, assim, do mundo da performance. E daí, quando você usa um tal de ICC, aí chega o Zen, aí, essa arquitetura nova da AMD, aí você tá vendido de novo, né? Pronto. Não tem para onde ir, né? Exato. O compilador prende na família nisso, do vendor, né? Exato. É interessante. Eu achei interessante que você disse antes que open source é normal, né? Eu fiquei pensando nisso. Aqui na faculdade a gente conversava bastante disso. Hoje em dia passou um tempo já, mas a gente sentava para ver um problema e tudo mais, e como é que a gente resolvia, e um tentava ajudar o outro, né? Às vezes dava algum erro lá no Ubuntu, tinha um outro amigo nosso que gostava de Python, aí chamava ele, e de fato é algo normal mesmo, né, se você for pensar, né, é algo normal você conversar com alguém sobre algum problema e pedir ajuda para resolver, né, e aí a internet parece que normalizou isso numa escala não física, né, Exato. Você precisa estar perto da outra pessoa para conversar sobre isso, né. Isso, por exemplo, ele nasceu para a internet, era natural para a internet, certo? Porque quando você conversar com as pessoas, elas tinham que estar no mesmo prédio. Quem que tinha dinheiro para botar todo mundo no mesmo prédio? Ou você era uma universidade, que tradicionalmente não produz ativos, ou numa empresa. Então era normal aparecer software proprietário. Tipo, não era que era um movimento do mal, é que era a forma mais natural de você conseguir fazer software, certo? Era isso. Tipo, tinha uma empresa, você ia trabalhar para lá e fazer um software e pronto. Esse era o resultado. Coloca a internet nessa equação, aí a coisa fica mais aberta, né? Não vai seguir do mesmo jeito. E aí pensando nisso, né? Por exemplo, eu já estou quase 3 anos na Suzy. Eu nunca fui para o escritório, nunca conheci ninguém fisicamente que trabalha comigo. E ainda assim a gente trabalha com software livre, a gente faz software livre,
converso com pessoas do mundo todo e ainda assim nunca vi ninguém, né? E falando sobre o mesmo código, né? Sobre o código aberto e tal, resolvendo problemas e tudo mais. Então, essa frase de open source é normal, é bem isso mesmo, né? Eu acho, né? Além do que necessário, Ficou algo normal. normal mesmo. Ficou normal. Exatamente. Não era normal, tá? Era bizarro, era o mundo alienígena, era contracultura. Década de 90 era contracultura total. Você ia pro open source, você tinha raiva da máquina, você ia pra lá, que você falava, vou fazer um negócio que é anarquista, sabe? Juro, era esse motivo pelo qual você tava lá. É claro que era interessante, útil, criador de valor e tal, mas você ia porque era contracultura. Hoje em dia você vai porque é lá que tá o que você precisa usar, né? Acho que ninguém da nossa indústria vai passar os próximos 10 anos sem tocar em open source. E quanto mais as pessoas puderem entender que é normalizar a parte da contribuição, e normalmente as contribuições que você vai fazer são pequenas, são coisas tipo pontuais, simples, sabe? Tipo, é o que eu falei, não sofisticadas. As coisas sofisticadas dão mais trabalho para fazer, você vai passar tempo, você vai sentar para fazer. Mas ela, com certeza, você não vai fazer ela como sua primeira contribuição, e não vai ser ela que vai te motivar a entrar no projeto. Normalmente a motivação de entrar no projeto é porque você tinha um probleminha bobo, foi compilar e falhou, porque alguém mergeou errado um patch, tipo, ficou um ponto e vírgula no lugar errado, sei lá, tipo, esse tipo de coisa acontece o tempo todo, né? E isso aí, acho que é a oportunidade que existe, né? Acho que a oportunidade que existe para o Brasil em geral é entender que o open source é tipo uma base de código gigantesca que a gente pode usar para construir o futuro sem pagar, sabe? Tipo, para um país onde falta tudo, tipo, onde recurso é um bem escasso, pô, assim, contrastando com os Estados Unidos, que é um país que imprime dinheiro, sabe? Tipo, tem recurso infinito, a impressão que dá esse país. O Brasil, se a gente entende que o recurso no Brasil é escasso, cara, tem todo o software do mundo disponível para você usar. Base de dados infinitas, sistemas operacionais infinitos, linguagens infinitas. Então, a gente vai acordar para isso alguma hora, e quando a gente entender que isso aí é o nosso futuro, aí a gente vai virar a chave aqui dentro, eu tenho certeza, porque tudo que eu vi até hoje voltando a essa pergunta inicial, tudo que eu vi até hoje de contribuição de brasileiros, de participação, era de qualidade indiscutível, assim, impressionante. Você vê, vou fazer um exemplo, década de 2000, né? O Linus ter escolhido o Marcelo Tosatti para manter um branch stable do kernel, sabe? Essas coisas mostram que a gente tem, com certeza, potencial de fazer contribuições brilhantes em todo lugar, né? Basta a gente focar e entender, e acreditar que é possível. Não, totalmente verdade. Concordo totalmente, Kiko. Acho que é por essa linha mesmo. Acho que com o tempo as pessoas vão começar a perceber que o potencial é enorme, as possibilidades são infinitas e é por aí mesmo. Acho que até essa questão que nem você comentou, né, a questão de custo, isso vai habilitar muitos pequenos negócios, micro e pequenos negócios aí futuramente que tem potencial gigante de crescer. Acredito que não só pelo open source, mas também pela questão da própria internet em si. E agora, com a questão da pandemia, acho que, quem sabe, muita gente aí acordou para isso, né? Muitas vezes, talvez forçadamente, mas no fim de tudo, talvez, apesar de tudo, talvez melhore um pouco para muita gente também. E o pessoal aí vai começar a entender isso cada vez mais e vai ver que esse realmente é o que funciona, por assim dizer, né? Acho que essa é a melhor forma, a gente pode seguir. É o caminho, eu acho isso mesmo. A pandemia é uma super oportunidade, na verdade, né? Isso é uma coisa tanto geradora de ansiedade quanto grave, mas é também uma oportunidade da sociedade se reorganizar, né? De olhar e falar, ok, o que... E assim, se for pensar, a nossa resposta à pandemia é inacreditável. Tipo, um dos maiores feitos da humanidade, provavelmente, vai ser a resposta da pandemia, assim. A gente conseguir reagir de forma global, sintetizar vacinas, que também são software, né? Essas vacinas de mRNA são software puro, né? No tempo que conseguiu fazer. Então, acho que a gente conseguiu provar na humanidade que a gente consegue se virar mesmo nas situações mais bizarras. Imagina pandemia pré-internet. Imagina que todo mundo de escritório conseguiu continuar trabalhando porque a internet estava aí, né? Imagina a pandemia pré-mRNA, né? As primeiras vacinas rodaram Moderna e Pfizer. Então, acho que a humanidade mostrou, né, que consegue lidar com grandes problemas quando dá foco neles,
e que tem muita oportunidade por aí. Então, acho que a gente tem que ver a pandemia como uma oportunidade, né? Tipo, eu falei que ela foi tipo um grande chapéu seletor, porque todo mundo parece que mudou, né? Tipo, em 2020 e 2021 foram anos de muita mudança. Acho que nunca vi tanta gente mudar de trabalho, eu mesmo, né? Mas mudar de trabalho, mudar de casa. Então, acho que provavelmente a próxima década vai ser muito diferente da década que a gente deixou para trás. Totalmente, não, concordo totalmente. Bom, infelizmente ali a gente já acabou estourando aqui o tempo. Não quero te segurar mais, que eu sei que tu é uma pessoa muito, muito ocupada. Mas nada. Eu adorei o convite, assim, fico super feliz. Quando quiserem, vamos organizar outras vezes, trocar mais ideias sobre esse assunto. Assim, eu sou apaixonado por esse assunto. Minha carreira toda foi em cima de open source, tudo. Todo o real que eu ganhei na vida foi em cima de open source. Nada, tipo, não fiz nada que não fosse trabalhar em cima de open source. Então, quando tiverem interesse em chamar ou conversar, contar outras histórias, tem algumas outras aí para compartilhar, podem convidar. Obrigado pela iniciativa aí. Com certeza. Gostaria muito de agradecer, Kiko, essa tua presença. A gente conseguiu conversar contigo, uma honra realmente trocar essas dicas, essas ideias sobre carreira. Obrigado mesmo, esperamos ter no futuro próximo, talvez, um novo convite para a gente voltar a conversar, porque daria para ficar um tempão aqui ainda, né? Pode crer. Tá ótimo. Muito obrigado, Kiko. Gente, brigadão aí. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Um grande abraço, bom fim de sábado. Muito obrigado. Valeu, tchau. Valeu. Tchau.